Tutorial básico de operação de uma lixadeira de mão, beleza? O tutorial aqui é para quem comprou uma máquina dessa ou está querendo comprar para fazer reparo em casa, para uso doméstico, tá? Para uso profissional, faz um curso, se vira aí. Seguinte, a que eu vou operar aqui vai ser uma da marca DeWalt, tá? Tem várias marcas aí, escolhe a melhor aí. Toda hora a gente fala a respeito de escolha de marca de máquina. Então é o seguinte, não há que se falar em uma lixadeira de mão sem falar primeiro nos discos que existem para ela. Discos mais comuns, né? São uma infinidade, mais comum. Disco de corte, ele é fininho, tá? Esse aqui é um disco, ele é para inox, beleza? A gente vai trabalhar aqui com, daqui a pouco eu vou cortar aqui, basicamente metalon. Metalon, esse é um disco excepcional de corte, tá? Os discos de corte são fininhos. A gente tem o disco de desbaste. Disco de desbaste, tá vendo? Ele é grosso, beleza? Várias marcas no mercado também. Importante demais a gente identificar disco de corte, disco de desbaste. Cada um tem uma forma de trabalhar com ele diferente. Fora isso, a gente tem disco flap. Essas lixinhas pregadas aqui, você para lixar as coisas e tudo. Bom, tem uma infinidade de discos aí no mercado para várias coisas diferentes, baixo de madeira e tudo. A gente vai trabalhar aqui com esses dois, beleza? A máquina, a operação dela é relativamente simples. Todo vídeo que a gente vai ver aí vai falar: toma cuidado porque esse trem arranca braço, e o disco estoura e voa pedaços assim, que bate no avião, joga avião no chão. Sei lá, a pessoa faz um terror com essa máquina aqui. Não é bem assim não, tá? Toda e qualquer máquina elétrica, ela tem seu grau de risco, ok? Mas você trabalhando com ela da forma pela qual ela foi projetada, utilizando o equipamento correto, o disco adequado, o manejo correto, cara, não tem perigo nenhum não, tá? Tendo atenção, né? Todo equipamento elétrico, toda máquina, atenção redobrada para trabalhar com ela, tá? Para colocar o disco dela, quase todas, ela vem essa castanha aqui. Na máquina tem uma. Fundo dela aqui, ó. A minha tem essas duas fendas. Cada fabricante, isso aqui costuma ser diferente, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. No eixo da máquina vai ter algum tipo de trava para travar essa castanha. Então, coloquei a castanha, vou colocar o disco, ok? O disco, ele tem uma parte de metal aqui, ó, ok? Normalmente a gente coloca a marca do disco para fora e vou colocar a castanha por cima. Essa daqui da DeWalt, a maioria delas é assim. De um lado ela é lisa, do outro ela tem um rebaixo. Para que serve isso? Discos igual a esse, que é um disco grosso, esse rebaixo ele vai te dar uma sustentação melhor no disco. Quando o disco é fininho, se a gente coloca ele aqui, ele passa, ok? E o meu disco vai ficar em falso. Então, para disco fino, eu vou usar a parte que não tem o rebaixo tocando no disco. Se for um disco grosso, o rebaixo vai no disco, beleza? Então, ó, coloquei o disco na máquina, coloquei a castanha. Essa máquina, ela tem um botão aqui atrás que vai travar o sistema aqui. Soltei, ele vai girar. Então, aperto o botão para tirar as coisas aqui, tá? Soltei, ele vai travar. Regra de segurança: nunca faça operação com a máquina ligada na tomada, ok? Por que não? Ah, mas eu estou olhando, estou operando.
Essa daqui, o botão de ligar dela é aqui. Eu posso estar distraído, fazendo algum trabalho, e durante essa manobra aqui, sem querer eu tocar no botão dela aqui e acionar a máquina. Tem outras que esse botão ainda é mais sensível ainda. Então, tira da tomada, não custa não. Coloquei o disco, coloco a castanha por cima. Isso aqui, assim que eu coloquei a castanha, ó, está girando livre. Vou apertar o botão de travar, ela travou. Eu vou pegar a chave. Cada máquina, essa chave costuma ser diferente, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Ó, apertei, não dá leite, tá? Só encostei aqui, vai ser o suficiente. Assim que eu tirei a chave, gira o disco para ter certeza de que esse botão aqui não ficou travado. Se ele tiver ficado travado aqui por algum motivo, sujeira, sei lá o que, travou, não girou, vai ter problema, pode danificar a máquina. Para colocar o disco, é isso. Para tirar o disco, mesma coisa. Apertei o botão, você aperta ele aqui, às vezes vai continuar em movimento, porque lá dentro ele tem como se fosse um dente, que ele vai cair nesse dente. Então apertei e giro o disco, ó, girei até ele cair no dente. Caiu no dente, travou, põe a chave e tira o disco. Tirei, vou fazer a substituição quando esse disco acaba ou quando eu preciso colocar o disco de desbaste. Coloquei o disco de desbaste, vou colocar a castanha. Vendo? Apertei aqui, repete o processo. Ó, pronto, soltei, girei, máquina está pronta para uso. Vou fazer um corte aqui com essa máquina. Vou usar primeiro o disco de corte, tá vendo? Ele é fininho. Coloquei na máquina, pressionei com a castanha, firmei, ok? Vou ligar a máquina na tomada. Eu gosto de usar essa máscara, porque ela protege o rosto também. Essa máquina não dá para trabalhar com ela sem óculos de proteção, ok? Ela tem muita projeção de cavaco, muita projeção de limalha, para pegar no olho aí, fácil. Então, primeira coisa, equipamento de proteção individual, tá? Luva. Máquinas rotativas, algumas são indicadas o uso de luva aí, nem todas. Porque no caso de um acidente, isso aqui vai cortar a sua mão. Se estiver usando uma luva, pode puxar aí e provocar um dano até mais grave. Segundo, essa máquina, ela tem essa alça de proteção. Se porventura houver uma ruptura do disco, e ele for projetado, essa proteção impede o disco de voltar na gente. Então, nunca, jamais, situação nenhuma, retire essa proteção. Ela é importante para a máquina. A gente às vezes vê serralheiro, principalmente pessoal mais velho, que já mais catimbado, tira isso aqui para poder usar um disco de corte maior. O disco, essa máquina aqui é uma máquina de, ela é 4, 5 polegadas. Ela é um disco de 4 polegadas, 4 ou 5 polegadas, 4 polegadas e meia. 4 polegadas e meia. Tem máquinas que funcionam com discos maiores. Outra máquina. Para essa máquina aqui, o projeto dela é o disco de 4,5. Então, usa o disco próprio para ela. Mantém aqui, ó, a proteção dela. Beleza? Sem estresse. Segundo, quando você ligar a máquina, você vai observar excesso de vibração. A gente sente quando o disco tem alguma coisa errada com ele. A máquina vibra muito. O disco, ele tem que estar em perfeitas condições. É um disco novo, a gente vai usando ele, mas ele não pode ter rachaduras ou trincas. Se tiver trinca, rachadura, amassado, joga fora. Não usa. Esse disco é barato, não vale a pena correr o risco do acidente por conta disso não. Beleza? Então aqui, disco de corte, ele trabalha
perpendicular à peça que a gente está cortando. A máquina não pode trabalhar deitada com esse disco. Ele é perpendicular. A gente liga a máquina é ligada sempre antes de tocar na peça. Liguei a máquina, pressionei, vou descer com a máquina perpendicular à peça, ok? Vou fazer aqui o corte para a gente avaliar, a gente ver como é que é, ó. Liguei. Importante manter a máquina firme, segura com as duas mãos. Essa alça, ela existe na máquina por um motivo. O fabricante coloca isso aqui por algum motivo. Então, use. Enquanto ela está aqui, uma mão segura a máquina, a outra segura a alça, você mantém a firmeza dela. Aqui não há que se falar em fazer força contra a peça que a gente está fazendo o corte. Não é força. Apoia com firmeza, toca, ela vai descer naturalmente. À medida que o corte for acontecendo, a gente vai movimentando a máquina para baixo e o corte vai acontecendo, tá? Sem fazer força. Outra coisa, aqui você não pode movimentar a peça de um lado, a máquina de um lado para o outro, evitar a quebra do disco. Segurou, desce a máquina perpendicular, faz o corte. Essa máquina não faz cortes assimétricos, cortes curvados. Ela só faz corte em linha reta, ok? Vamos lá, esse disco é para isso. Vou substituir aqui pelo disco de desbaste. A gente vê como é que faz. Ó, repetindo, aperta o botãozinho, travou. Ó, tirei a castanha. Coloco o disco de desbaste. Recoloquei a castanha. Travei, sem fazer força. Tirei a chave, soltei o botão, giro o disco para ver se está em condições. Ligo a máquina na tomada. Esse disco trabalha no sentido contrário ao disco de corte. Enquanto o disco de corte é perpendicular, essa é no mesmo sentido da peça. Deita a máquina e faz o corte. Aqui não é corte, né? Vai fazer o desbaste, vai fazer a limpeza. Esse disco, ele trabalha no mesmo sentido da peça. Ó, vou ligar. A ideia é a mesma. Aqui eu fiz as duas operações, que são as operações mais básicas que a gente mais vai usar nessa máquina. É isso. O resto é variação dessas duas posições. Então, no princípio é isso. Essa máquina não é uma máquina muito complexa. Ela não é uma máquina que vai ter assim, muitas funcionalidades para a gente estar operando. Basicamente essa aqui. Corte e desbaste. Se for trabalhar com um disco flap para lixar superfícies, a máquina trabalha na mesma posição de um disco de desbaste. Basicamente é isso aí.